Começa agora, Metrópole Debate. O Metrópole Debate chega para você, trabalhador a caminho da aposentadoria, para você tirar as suas dúvidas na área previdenciária. Mais uma vez, estamos com a presença do professor Paulo Bacelar para responder as suas perguntas encaminhadas durante a semana. O primeiro questionamento vem do senhor José Ricardo de Calcaia. Ele tem 49 anos de idade, professor Paulo Bacelar, e 16 anos de contribuição. Ele diz que tirou um rim há 1 ano e foi operado novamente e explica que não tem mais condições de trabalhar e pergunta se nessa situação pode entrar com pedido de aposentadoria. Olha, José Ricardo, o importante é você estar com a qualidade de segurado mantida. Não importa para você pedir uma aposentadoria por invalidez, por um problema que você tenha de saúde, que você tenha contribuído durante 16 anos. O que importa é que você esteja contribuindo agora, ou pelo menos há 1 ano atrás, mantendo assim a sua condição de segurado. Você sendo segurado, você pode requerer o auxílio-doença em primeiro lugar, e aí sim, com a perícia de auxílio-doença, poder ser aposentado por invalidez. A dona Joana Dark, professor Paulo Bacelar, que reside no Parque Potira, em Calcaia, diz que recebe um benefício e precisa renovar esse benefício e pergunta o que fazer diante desse comunicado do INSS. Olha, Luciano, eu posso entender que ela deve ter recebido a carta para fazer a comprovação de vida. Essa comprovação de vida é feita nos bancos, né? Então, a presidente Dilma prorrogou esse período até o dia 31 de dezembro desse ano, 2014, então não há pressa nenhuma. E ela deverá ir no banco, renovar a sua senha e fazer a prova de vida junto ao banco, não à agência do INSS. Que é esse pedido feito pela rede bancária para renovação da senha. Exatamente. Foi prorrogado. Dona Gláucia Maria Pereira Malaquias, da Jurema, Calcaia. Ela vive com uma pessoa há 18 anos e pergunta se essa pessoa vier a falecer, ela, Dona Gláucia, tem direito a receber alguma pensão ou auxílio? Bom, em primeiro lugar, saber se ele é segurado da Previdência, né? Se ele é segurado, se ele é aposentado, se ele já tem algum benefício da Previdência, ele já deixará a pensão por morte aos seus dependentes. Ela, como companheira, caso ele não seja casado, ela sendo companheira dele há mais de 18 anos, ela é dependente dele, né? Está listada no rol de dependentes de acordo com a Lei 8.213 de 91. Só que o companheiro ele precisa provar a união estável. Então, para que você tenha direito à pensão, a futura pensão por morte, você deve comprovar pelo menos com 3 documentos de provas materiais para saber se você convivia com ele em qualquer período. Então precisa ter pelo menos 3 documentos de prova, mesmo endereço, conta conjunta, dependência em algum plano de saúde, em algum plano funerário, em algum clube que ela seja dependente com ele. 3 documentos desse tipo para provar que ela é dependente dele. O telespectador Alexandre Mota, também da cidade de Calcaia, relata que tem uma criança portadora de problema respiratório e pergunta ao professor Paulo Bacelar se essa criança tem direito a receber algum auxílio-doença ou outro benefício previdenciário. Não, auxílio-doença não, nem benefício previdenciário, porque auxílio-doença e qualquer benefício previdenciário é dado aos segurados que contribuem com a Previdência. E a contribuição dos segurados, ela começa a partir dos 16 anos. Ou o menor aprendiz, o aluno aprendiz, como queiram, a partir dos 14 anos de idade, que é assinada a carteira como aluno aprendiz. Uma criança que tenha problema de saúde, ela pode dar entrada no benefício assistencial e não previdenciário, que é o amparo social do deficiente físico. Se essa incapacidade estiver impedindo que ela concorra com as demais pessoas, causando barreiras sociais que impeçam que ela concorra com as demais pessoas em iguais condições, pelo menos no período de 2 anos, ela se enquadraria para ter direito ao amparo social do deficiente físico. O telespectador Francisco Ailton Silva, do município de Calcaia, ele conta que é associado à Associação dos Servidores do antigo DERT, que é o Departamento de Estradas, Rodovias e Transportes do Estado. E há 2 anos levou um enteado para o clube, onde a criança acabou falecendo por afogamento em uma das piscinas, pois não havia, segundo ele, segurança nem salva-vidas. Qual o procedimento que o senhor Francisco, o professor Paulo Bacelar, deve adotar para tentar conseguir algum benefício ou alguma indenização, como ele mesmo expõe? O benefício previdenciário, a Previdência não cobre esse tipo de acidente, né? Ele poderá entrar com ação de indenização contra o banco para receber um benefício, uma indenização em dinheiro do clube em relação à criança. Mas benefício previdenciário
É uma questão até interessante, mas a Previdência ela não acoberta o segurado nem a sua família num caso como esse. Interessante. O telespectador Jarbas Monteiro de Souza de Calcaia, ele recebe um benefício que é preciso renovar a cada 2 anos e pergunta se existe alguma lei para que não seja preciso retornar ao INSS de 2 em 2 anos para fazer essa renovação. É a questão da prova de vida, professor Paulo Bacelar? Aí os benefícios que precisam de renovação de cada 2 anos é a aposentadoria por invalidez, Luciano, que a cada 2 anos o INSS poderá fazer perícia para verificar se ele ainda continua inválido. É como a gente fala, a aposentadoria por invalidez, ela não é permanente, ela não é definitiva. Chama de aposentadoria, mas na verdade não é um benefício para a vida inteira. Ela permanece enquanto o trabalhador está inválido. Exatamente, tanto que se ele for empregado, a gente já disse aqui algumas vezes, que a carteira dele não é dada baixa, porque ela pode voltar a ter voltar às suas condições de trabalho. Mas, em regra, a pessoa fica a vida inteira, mas pode ser feita a perícia a cada 2 anos. E outro benefício também que pode ser feita a revisão a cada 2 anos é o benefício assistencial, tanto ao idoso como ao deficiente físico, porque ele pode verificar a renda familiar para saber se ainda tem as mesmas condições que deram direito ao benefício quando ele foi concedido. O senhor Valdeirton Nogueira, que reside no município de Calcaia, tem 73 anos de idade e contribui como autônomo. Ele diz que tem problema no ombro, sofreu um acidente e está com perícia marcada, mas desde setembro do ano passado ele não paga a contribuição. O senhor Valdeirton quer saber se tem direito a algum benefício ou auxílio doença. Olha, o segurado autônomo, contribuinte individual, ele permanece como segurado até 12 meses após a última contribuição. Então, se ele parou de contribuir em setembro, ele ainda mantém a sua condição de segurado até setembro de 2014. Então, ele fazendo a perícia agora de auxílio-doença e verificando que ele está incapaz para o trabalho, ele irá ter direito ao benefício. Dona Lúcia Vieira, de Fortaleza, ela diz que tem uma irmã que contribui para o INSS referente a um salário mínimo. Com quanto ela deve contribuir em fevereiro após o reajuste do salário mínimo. E para quem contribui sobre 2 salários mínimos, professor Paulo Bacelar, qual é o valor que a dona Lúcia Vieira ou a irmã pode recolher para o INSS? Olha, essa pergunta aí eu devia ter feito os cálculos antes. Porque você vai fazer, quem paga um salário mínimo, Zeno, ele vai pagar ou 20%, vai depender do código que ela paga, né? Ou 20% ou 11%. Ou para quem é dona de casa, 5% do salário mínimo, do novo salário mínimo, que é de R$ 724. Então eu tenho aí de cabeça que é R$ 36,80, mas assim... 5%, né? 5%, 140 e poucos de 11% e R$ 144 mais ou menos. Eu não tenho de cabeça aqui a conta exata. Pela informação que ela nos passa, professor Paulo Bacelar, a contribuição aqui é a forma como autônomo, a de 2 salários mínimos aí é 20%. 20% em cima de 2 salários mínimos. José Carlos, do bairro Mondubim. O senhor José Carlos marcou o auxílio-doença no dia 4 de outubro de 2013. A perícia era para o dia 20 de novembro. No dia, ele disse que levou um atestado do dia 14 de novembro, porque se levasse do dia 4, seria com mais de 30 dias. Só que a médica considerou a data que tinha no atestado. O direito é relativo ao dia da marcação ou do atestado? Ele perdeu os outros dias, professor Paulo Bacelar? Olha, a pessoa ela tem, a partir do afastamento, 30 dias para requerer o benefício. Se ela requerer depois, após 30 dias do benefício, aí ele vai receber a partir do requerimento, a partir do dia que ele requereu. Mas se ele requereu até no período de 30 dias, ele vai receber a partir do dia do afastamento. Deve ver aí qual foi o dia do afastamento dele e qual foi o dia que ele requereu para saber se tem aí 30 dias de lapso. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, estão os endereços e os telefones na sua tela para você encaminhar a sua dúvida. E a gente volta daqui a pouco com mais informações da área previdenciária.